Olá, bem-vindo ao Você Vale na TV, o programa que traz para você o que há de melhor no mercado sergipano. Receberemos hoje a produtora cultural e diretora da Sociedade Semear, Dani Dutra. Vamos descobrir quem é a mulher por trás dessa história de sucesso e o que ela encontrou por aqui. Se você deseja mergulhar na cultura sergipana sob o olhar de quem faz acontecer, fica com a gente. Obrigada, Dani, por sua presença aqui hoje no programa, por compartilhar especialmente a sua história com a gente, que se confunde, né, com a música sergipana. Eu que agradeço e acaba se confundindo mesmo, né? Porque que bom. Eu gosto muito de música e a música sergipana me atrai muito, né? Isso é tão bom para quem está em casa nos assistindo, saber que tem alguém como você aqui no programa, valorizando tanto o que temos de bom para oferecer. Na realidade, eu de consumidora, eu passei para produtora, né? Então, eu consumia a música e agora eu estou nessa parte de produzir, né? Isso eu quero que você me conte também no decorrer do programa, como foi que essa migração aconteceu. Okay. Mas antes de falar de trabalho, Dani, vamos saber um pouquinho mais de você. Por que a música na sua vida? Então, na minha família não tem artistas, mas a gente sempre ouviu muita música e desde criança eu não consigo ver um momento na minha vida sem ter música presente. Então, é a arte realmente que é mais forte em mim, apesar de eu gostar de outros tipos de arte, né? E a música me sensibiliza e me faz contar a minha história, né? Por meio dela. Então, é muito forte. Então, qualquer lugar que eu chego, eu já morei em vários lugares, a primeira coisa que eu procuro me identificar é com a música local. E por que a música sergipana para você? Então, eu também, quando criança, eu me interessava pela música nordestina, na realidade, né? E morando em outros lugares, a música nordestina, ela tem uma variedade de ritmos e de diversidade que me encanta muito. E, ao mesmo tempo, quando você pega essa diversidade e traz para moldes mais modernos, com música eletrônica, essa mistura me encanta muito. E isso é muito, eu acho mais possível com a música nordestina no Brasil do que com outras. Então, a sergipana, ela tem muito isso. E tem um traço que identifique isso, que você nossa música dos outros estados vizinhos, por exemplo? Tem. Por exemplo, você tem a riqueza do folclore, que é forte, por exemplo, em Laranjeiras, que você vê esses ritmos de Laranjeiras, que são de brincantes, na música sergipana moderna. Então, isso é fantástico. Isso é um diferencial que, quando você tira ela daqui para fora, as pessoas, como não conhece a origem, já sente que tem alguma coisa diferente, né? E os músicos daqui estão cada vez mais fazendo isso. Então, isso é muito atrativo. Ao mesmo tempo, tem a técnica, né? Com músicas na linha de jazz e de blues que eu também produzo, que os músicos daqui, eles têm uma técnica muito forte, os que eu produzo, por exemplo. E eles estudam, são estudantes de música, né? Professores, e eles se especializaram muito nisso. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com material humano muito bom. Mas você também é rigorosa, né, nessa seleção? Você Sou. valoriza muito esse relacionamento com seus músicos, com a sua equipe? Isso, são duas coisas que para mim, todo mundo fala, Dani, qual critério que você usa para selecionar quem vai trabalhar com você? Porque realmente eu tenho tido uma certa procura, porque é um profissional que ainda tem pouco aqui em Aracaju. Mas qual profissional? O produtor cultural, né? Tá. Então, assim, tem, mas ainda não é aquela coisa tão... Profissional. Principalmente na parte de música, né? E eu estou me profissionalizando. Eu fui para São Paulo estudar, né? Eu estudei um mês, produção cultural em São Paulo. Tenho feito outros workshops, tenho sempre procurar estar estudando, estou lendo muito. Então, eu trago a técnica também, não só a experiência, né, do dia a dia. Com certeza. E eu tenho sido procurada por vários artistas e de outras áreas também, assim, além da música. E na música, o primeiro critério é subjetivo. Eu tenho que gostar do tipo de música. Perfeito, esse é um grande filtro. Porque como é que eu vou ficar 2 horas, 3 horas de show ouvindo uma música que não me agrada? Não tem como, né? A gente não consegue, nem faria bem feito. Eu escolhi trabalhar isso porque eu gosto. Então, eu tenho que gostar na música. Esse é o primeiro ponto. E outra coisa para mim é primordial, é o relacionamento que a gente estabelece. Eu comecei profissionalmente com vários músicos que eu trabalho e hoje são grandes amigos.
Amigos mesmo de a gente se envolver com a vida pessoal um do outro, se tornar até meio que família. Então isso para mim é um diferencial que facilita muito a hora que você está fazendo a gestão, né? Porque você está fazendo gestão de pessoas ali. Então Não quando tenho dúvidas. você consegue estabelecer um bom relacionamento entre elas, o diálogo, então isso é fundamental. Então isso facilita muito o meu trabalho. Que bom, isso é um critério fundamental para o sucesso da sua atividade, não? Para mim é excelente. essencial. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos com Dani Dutra para falar agora sim do seu caminho na música e na cultura sergipana e da realidade desse mercado tão rico. Não saia daí. Olá, voltamos com Você Vale na TV. Hoje, recebendo a diretora de Estudos Múltiplos da Sociedade Semear e produtora cultural, Dani Dutra. Já falamos de sua chegada a Sergipe e agora vamos falar da realidade da nossa cultura. Dani, você que conheceu a música nordestina lá em Goiás, como que foi essa experiência aqui em Sergipe, na sua chegada? E também quero saber como que é a percepção de quem está de fora sobre aquilo que a gente produz dentro. Então, em Goiás eu sempre frequentei muito noite, assim, e sempre com música ao vivo, né? Então, sempre nas minhas saídas tinha que ter música ao vivo, né? Aí eu comecei a me atrair mais pelo ritmo nordestino por causa dessa mistura de ritmos mesmo, né? Em Curitiba, que eu morei 9 anos, a gente tinha uma turma que perseguia essas manifestações culturais do Nordeste mesmo. Verdade? Que era uma coisa que atraía muito a gente. E a gente ia em forró, todos os shows nordestinos, de artistas nordestinos que tinha lá, a gente frequentava. Então eu comecei a conhecer Zé Cabaleiro, Lenine, Cordel do Fogo Encantado. Então, nossa, são que artistas, oportunidade, né? Então são artistas que eu comecei a frequentar os shows e ter essa noção de que era a música que eu queria ouvir. Então, quando eu via, meu acervo musical era mais nessa linha, sempre foi mais nessa linha. Quando eu cheguei em Sergipe, foi a primeira coisa que eu fui identificando, essas misturas de ritmos. E como foi esse contato com os músicos Pelos locais? Bares. Pelos bares. De porta em porta, deseja entrar? Quando eu ficava sabendo que tinha um bar, que tinha música ao vivo e com produção local, principalmente se fosse autoral, eu procurava ir assistir o show. Né? E foi aí que você percebeu que podia atuar nesse mercado? É aí que eu falo que eu era uma consumidora. Então, eu comecei a conhecer Maris Combona, Patrícia Porline, Sulanca, que eu achava fantástico. Né? Então, vários artistas. A linha de jazz, eu sempre gostei de música instrumental e jazz. Aí conheci Ferraro Trio, Quarteto Clube do Jazz. Nossa, os melhores que a gente produz aqui. Café Pequeno. Então, fui identificando e frequentando as bandas que eu gostava. E ia para os shows. Né? E se identificando sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu não conhecia os artistas. Eu só ia, assistia e consumia a música e ia embora. Não interagia. Eu sempre fui meio tímida para essas coisas. Converso muito, mas sou meio tímida. Então, não interagia com os artistas, né? Aí teve uma época que um grande amigo meu, ele lançou um CD dele, né? E Heitor Mendonça, e a esposa dele, que estava produzindo o show, me chamou para dar um apoio, né? E nessa eu me descobri trabalhando numa coisa. Eu falei, poxa, eu já estava querendo montar um negócio, né? Paralelo ao trabalho que eu faço na Sociedade Semear. E eu falei, poxa, podia ser uma coisa assim. Aí fui estudar o mercado, eu falei, pô, tem possibilidades, né? Ao mesmo tempo, também já quis fazer um curso lá em São Paulo de produção cultural para me especializar. Fiquei 1 mês em São Paulo estudando. Paralelo a isso, o Ferraro Trio, que chamou Marcela para produzi-lo, Marcela acabou se dedicando mais à carreira do esposo e eu assumi o Ferraro Trio. Né? Foi assim, então? Foi assim. E o Ferraro Trio, não, então vamos com... Eu falei assim, olha, eu sou bióloga, né? Aliás, gente, bióloga formada na PUC do Paraná. Então, não é qualquer produtora que tenha essa... sou bióloga. Essa Fiz bagagem, aqui né? na UFES. Então, assim... Uma grande instituição tem essa linha da biologia. Vocês topam, mas ao mesmo tempo eu quero me dedicar a isso também. Eu acho que é uma área que... Eu já trabalho com planejamento na área ambiental e educacional na Semear.
Então, para mim, só vou mudar o foco, que é cultura. Então, Sim. acho que eu dou conta. Mas eu preciso estudar. E foi quando eu decidi ir para São Paulo e, ao mesmo tempo, fazendo esse trabalho com eles. No final, acabou que veio o Ferraro Trio. Atualmente, né, eu estou com o Ferraro Trio, o Quarteto Clube do Jazz, Maris Mona, todos os trabalhos de Saulo Ferreira, né, o guitarrista, que ele tem outros trabalhos paralelos, Sim. né, com o Ferraro Trio eu produzo. Lina Souza, faço uns trabalhos com ela também. Tem Maria Cristina e os Elísios, que é um projeto com o repertório da Elis Regina, com arranjos originais, que é sempre lota. Também, é um show algo... assim, que é assim, a gente faz, lota. Né? Lota de ficar gente que é muito fora. Atraente, né? É, não tem como, né? Elis não é se Elis. envolver. E como a gente fez também, né? E além dessa parte musical, está entrando outras áreas, né? Eu fui convidada para trabalhar com a Feirinha Gastrô agora, né? Que é um sucesso. Do pessoal do Tio Maneco. Que é lindo né? o projeto. Já está indo para a também. 3ª edição. Então, assim, foi um convite super bacana e eu tenho uma sintonia muito boa com o Fred Franco, que trabalha na frente, na né, gestão do projeto. Então, tá sendo uma experiência diferenciada agora. Não né? tenho dúvida, você está ampliando aí as suas atividades né, como produtora cultural. Aí já estou começando a entrar em outras áreas bem devagar. Agora, assim, eu sempre coloco tanto as minhas limitações pessoais, sou mãe, né? Sim, claro. E como as minhas limitações, ainda que um profissional em formação. Técnicas. Né? Então, assim, aí todo mundo compra comigo tanto as potencialidades quanto as limitações. Claro, como todos nós, né? Somos um pacote com defeitos e qualidades, com certeza. Aí, por isso que para mim essa coisa do relacionamento é muito forte, porque tem que ter essa compreensão, né? Mas e enxerga. Eu tenho conseguido. Sem dúvida. Acho que a gente consegue entender melhor quando a gente tem uma percepção daquilo que a gente tem de mais fraco ou de mais forte, né? Mas como que é exatamente o mercado local? Quais são as dificuldades? Como você enxerga essas dificuldades aqui? Engraçado, né? A gente faz o trabalho para o público e eu sinto o público como uma das maiores dificuldades, entender o que o público sergipano quer. Porque eu trabalho com uma linha muito alternativa de música. São artistas com trabalho autoral daqui de Aracaju, daqui de Sergipe, e o público, e grande parte do público sergipano não tem conhecimento do trabalho desses artistas. E o que impede essa cultura nossa, sergipana, tão rica de crescer? Então, a gente tem dificuldades com locais para fazer os shows, já melhorou muito. De 4 anos para cá, alguns bares e restaurantes têm investido na música local, têm criado espaços para isso, mas assim... Ele aumenta, às vezes reduz. Agora a gente já está tendo perda de espaços, né? Que alguns espaços estão fechando, que eram essenciais para a gente. Né? Então tem essa dificuldade. E tem a dificuldade com o público entender o quanto é rico essa música, porque ela é uma música meio paralela do que o que a grande massa ouve. Né? Sim, sem dúvida. Então, aí tem um pouco dessa dificuldade. É diferenciado, né? Ao mesmo tempo, eu tenho sentido que a rede social ela tem permitido com que a gente divulgue esses trabalhos de uma forma melhor. Eu lembro que antes do Facebook, para a gente saber o que um show estava acontecendo, a gente tem que sair peregrinando nos locais. O que vai acontecer essa semana? Como é que vai ser? Porque não saía no jornal, não saía na televisão, né? Raramente coisas pontuais. Nessa linha de jazz, de rock, né? Essa coisa mais underground. Sim. E aí te deu a oportunidade também de usar esses canais. A rede social deu essa potencialidade. A gente sempre sabe que show está acontecendo. E tem todo um meio de você divulgar e criar e convidar esse público. Então, a gente está conseguindo ampliar esse público e está conseguindo sensibilizar um pouco. Mas é um trabalho de formiga, né? E o que faz Sergipe ser um lugar tão bom para trabalhar no seu nicho? Eu acho que a gente conhece as pessoas, a gente conhece facilmente as pessoas aqui. Então, por exemplo, se você desenvolve um bom trabalho, logo ele aparece. Agora, se você desenvolve um trabalho ruim, também ele logo aparece. Né? Do mesmo jeito, né? E desde que eu cheguei aqui, como eu já vim formada, eu vim preparada para estar desenvolvendo um bom trabalho. É uma coisa que eu quero, foi uma escolha minha. Então, isso acaba repercutindo bem, né?
E desenvolvi relacionamentos maravilhosos, né? Então não é só de dificuldades que vivemos aqui, não, né? Não. Pelo contrário, eu acho que tem mais facilidades do que dificuldades. Por isso que eu tô aqui há 12 anos. Né? Sem dúvida. Eu me sinto muito bem aqui. 12 anos não são 12 dias, né? Você já faz história na nossa cultura. A Sociedade Semiária, eu estou 11 anos, praticamente desde que eu cheguei aqui. Maravilha. Então, é uma família para mim. E devo que te abraçou, né? Devo muito à instituição. É uma instituição que eu quero estar sempre contribuindo, sempre quero estar com eles, porque eles me deram o perfil de profissional que eu sou. E me deram a sergipanidade também. Porque é muito forte essa identidade cultural das pessoas que estão lá dentro. Então, eu comecei a me envolver muito por causa deles. Né? Lá a gente tem um lado muito forte das artes visuais. Sim. Né? Então, eu tive muito contato com os artistas na área de artes visuais dentro da Sociedade Semear. E, a partir de lá, comecei também a me envolver com música também. Que bom, né? Assim, você complementou um pouco a sua atividade, né? Que você já tinha dentro do âmbito cultural. Isso. Então, assim, devo muito a eles, mas acabei atuando em outra área lá dentro. Qual? Primeiro, eu fui diretora de meio ambiente uma época, né? Por conta da minha formação. Então, Depois eu Aliás, assumi... foi por isso que você começou, então? Foi. Aí depois eu assumi a diretoria de estudos múltiplos, que é um misto de projetos sociais e culturais e educacionais, né? Projetos sociais e educacionais. Por conta da minha formação em licenciatura, em biologia, eu tenho um viés educacional muito que forte. Você usa a seu favor também. E os projetos ambientais, tinha um conteúdo social muito forte também, então acabei me adaptando muito fácil à nova diretoria. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar com cultura, sempre, até por lazer mesmo. Então, às vezes, escrevia projeto para o pessoal, para os amigos. Né? Na verdade, já estava sendo desenhado de alguma forma. E essa sua busca também de investir na cultura. Isso. E eu me sinto muito pertencente aqui. Principalmente por conta da minha filha agora. Ela me acompanha em tudo. Então, assim, ela vai ficar com uma identidade cultural daqui de Sergipe muito forte. Riquíssima, Eu faço talvez questão. até mais do que nós mesmos aqui localmente. Eu faço questão mesmo que ela tenha isso. Sabe? Porque eu vejo, por exemplo... Leva esse traço eu sou paulistana e eu percebo que eu conheço o estado de Sergipe muito mais do que muito sergipano. Eu viajei muito no interior, eu conheço povoados que quando eu falo assim, nossa, Dani, como é que você sabe esse povoado? Nossa, tem uma tia que faz um doce lá. Então, assim, é uma coisa que me atrai, que eu me envolvo de uma forma muito natural. Né? Então, eu quero passar isso para minha filha. E a música está me proporcionando isso muito forte. Já está passando. Muito forte. Até porque eu tenho mestres maravilhosos que me passam as coisas que são feitas aqui quase que diariamente. Então, numa passagem de som, eu tenho uma aula de música sergipana com os músicos com quem eu estou. Sim. Né? Então, não tem como fugir. Agora, Dani, depois de tanto ouvir sua história aqui de sucesso, conta para a gente o seu maior case, que realmente foi um caso marcante de sucesso na sua história. Atualmente é o trabalho da Maria Cristina e os Elísios, pensando em público, né? Pensando bastante no público, como foi feito, tem toda uma história. Foram 2 anos de concepção, né? Entre Maria Cristina e Humberto, que é o produtor musical, e ela é a cantora, de estudos, para chegar em 20 músicas, né, de Elis, para serem encaixadas no show. Né? E os músicos que estão envolvidos, que são do mais alto nível. Assim. Então, deu tudo muito certo, a gente se relaciona muito bem e lota. É um show que você faz e fica a gente para fora sempre. Eu tenho certeza que está dando certo, porque é muito bem pensado, é muito bem estruturado, né? Uma equipe com disciplina, tem bom relacionamento. Foram 3 meses de ensaio, né? Isso é um diferencial quando o músico se dedica. É verdade, então, tudo na vida. Não é? Agora me conte, eu gostaria muito de saber, e vocês que estão em casa de certeza também vão querer saber, por que você, Dani, vale? Porque eu gosto do que eu faço. É lindo. Não tem nada melhor do que isso na vida da gente, não é? Não tem outra resposta. Eu gosto muito do que eu faço, tanto dentro da Sociedade Semear quanto como produtora cultural. Nossa, é maravilhoso te ouvir, te agradeço imensamente por estar aqui com a gente. Foi muito importante, eu acho,
elevar a nossa autoestima, principalmente você que está em casa, com certeza sabe que essa foi uma história de Dani Dutra, uma super produtora da música sergipana, que nos inspira a conhecer, consumir e dar mais valor ao que nós produzimos por aqui. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista, é só acessar o portal a8se.com ou ainda nosso canal no YouTube e o Instagram, @VocêVale. Obrigada e até o próximo sábado, aqui no Você Vale na TV.